Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui de volta para mais um Você com Dinheiro. Hoje com mais um daqueles convidados mais do que especiais. Nós estamos hoje com o Felipe Garran, que é PhD em Finanças, professor de Finanças pela FIA, pelo Mundo Financeiro, fundador e CEO da Mundo Financeiro, além de executivo com muito tempo de mercado financeiro, que veio falar conosco hoje sobre como se preparar para as carreiras do mercado financeiro, o que tem de diferente nos últimos anos e como você, que está nos assistindo e tem interesse pela área, pode se preparar para ser um melhor profissional. Professor Felipe Garran, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Olá, Felipe. Boa tarde a todos aí. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre um assunto muito relevante, né, que diz respeito ao desenvolvimento pessoal e de carreira dos profissionais do mercado financeiro. E num momento muito especial, né, Felipe? Um momento em que a gente vê o mercado financeiro se transformando muito rapidamente, de forma competitiva e com muitas oportunidades. Vamos destrinchar um pouquinho melhor elas. Muito bem, então vou começar com uma pergunta fácil. Quem vem aqui sabe que a gente não está aqui para fazer perguntas fáceis, né? A gente está aqui para fazer as perguntas difíceis. Então, o que mudou no mercado financeiro nos últimos anos? Bom, basicamente, né, a gente teve uma desconcentração bastante interessante no mercado no que diz respeito aos grandes bancos, né? Então, principalmente no mercado de investimentos, a gente tinha uma concentração muito forte nos grandes bancos e essa concentração ela passa a se transformar quando surgem as plataformas de investimento, capitaneadas pela XP. Então, a XP foi, digamos que a pioneira nessa transformação. E a reboque da XP começam a aparecer outras plataformas muito boas, concorrentes, e que trazem todo um ecossistema de agentes autônomos, de outros tipos de empresas focados na indústria de investimento, então empresas de informação, de dados financeiros também. E, bom, os bancos não iam ficar parados e eles reagem a isso tudo. Isso tudo traz um turbilhão de coisas com muitas oportunidades aí no mercado. Muito bem. Agora, dá para falar em desconcentração, a gente ainda com 96% dos ativos bancários nos 4 grandes conglomerados? Como tem sido esse movimento e o que consolida esse movimento? Eu diria desconcentração não propriamente dos ativos gestionados ou emitidos, mas muito mais das plataformas comerciais, né? E do ponto de vista do investidor, isso acaba sendo muito relevante, porque o que o investidor enxerga é com quem ele está fazendo o negócio, né? E ele tendia a ficar muito restrito àquele banco onde ele tinha conta, que era o banco titular que ele usava mais, às vezes tinha 2 ou 3 contas, mas tinha um banco onde ele fazia os investimentos. Então a gama de investimentos era muito mais restrita e você tinha um gerente de relacionamento, generalista, que atendia aquele investidor e o investidor acabava ficando limitado a isso. Quando surgem as plataformas abertas com uma série de investidores concorrentes, né, uma série de emissores concorrentes, assets independentes e assim por diante, você tem essa desconcentração de canal e para mim esse foi o grande turning point do mercado. Porque você começa a agregar profissionais, muitas vezes não são CLT, aliás, na grande maioria das vezes, e que tem que buscar uma meta de realmente atender cliente, trazer clientes pelos méritos do atendimento em si, pelo resultado que trazem. Então isso deu uma chacoalhada muito grande. Mas você tem razão, a desconcentração ela se dá muito mais do ponto de vista do canal do que do ponto de vista de emissão dos ativos mesmo, né? O Helder comentou aqui, né? Mudou muito a forma de comprar, né? E dentro dessa forma de comprar, acaba mudando também o perfil do profissional que está fazendo essa interlocução, não é isso? Perfeito. E como foi essa mudança e como, aí já entrando no assunto central, né, quem está assistindo, como o profissional que quer estar nesse mercado, nesse novo modelo de mercado, tem que se preparar para isso? Bom, então basicamente, à medida que você tem plataformas com acesso a assets que estruturam fundos, tipo macroestratégia, fundos muito mais estruturados, que têm a possibilidade de ganhos mais interessantes, o que você vai ter? Um profissional que quando faz a venda desse tipo de produto, que tem que conhecer muito mais o mercado e entender as diferenças desse mercado. Juntamente a isso, você passa a entrar numa outra seara, porque à medida que você tem produtos mais estruturados, mas que encerram um risco maior também,
o que vai acontecer é que o seu investidor vai estar exposto a colocar recursos em produtos mais arriscados. E aí que entra a qualificação do profissional. O profissional que trabalha mais voltado à área comercial tem que ter um conhecimento muito bom de produto, diferenciação entre os produtos e níveis de risco, mas também um conhecimento dos perfis de investidores, né? Dá para dizer que tem uma exigência maior desse profissional, que justamente ele não basta só passar a cartilha que ele recebe. Olha, compre isso, compre aquilo. Ele precisa agora ter um domínio maior dos produtos, do perfil do cliente, ter essa compreensão mais profunda do interlocutor e do que ele está oferecendo. Perfeito, exatamente isso. E aquela história, né? Antes ele tinha um catálogo com determinada quantidade de fundos e vinha mais ou menos para a mão dele, ó. Se o cara tem determinado perfil, é isso até aqui. Se não tem, é isso aqui. Agora, esse agente autônomo ou consultor de investimentos, ele vai ter 250 produtos que estão classificados em categorias, mas você tem algumas categorias que ficam numa zona um pouco mais cinzenta. Então não tem mais aquele by the book, né? Por mais que você tenha instruções, você precisa conhecer o perfil do cliente, as necessidades de liquidez e uma série de outras questões para indicar o produto adequado para esse cliente. E para o cliente selecionar esse profissional, ele tentar encontrar um bom profissional, quais são as dicas que ele pode ter, como ele pode pensar para não... Dado que hoje o cliente tem essa liberdade de poder escolher o intermediário, escolher o profissional que vai atendê-lo, quais dicas você pode dar para o cliente escolher o melhor assessor ou consultor, a depender do formato? Essa pergunta é muito interessante. Então, para o cliente precisa se sentir confiante que aquele profissional está buscando as melhores alternativas para ele, cliente, e não para o profissional. Porque mesmo nesse novo modelo, e aliás, isso é muito claro, ainda existe uma questão não muito resolvida do ponto de vista de conflito de interesses. Então, por exemplo, um agente autônomo, ele é comissionado pelos produtos que ele indica. Então, bons agentes autônomos não vão levar isso como algo tão importante, vão colocar em primeiro lugar o atendimento do cliente, indicando os produtos mais adequados para o cliente, independente da comissão que ele recebe. A gente sabe que não é todo mundo que faz isso dentro da indústria. Então você vai ter profissionais que vão dar uma prioridade maior a escolher aqueles produtos de maior comissão e nem sempre são os melhores produtos para o investidor em si. Então, primeira coisa é entender o que a pessoa que te atende está falando, né? E questionar ela a respeito disso. Por que de fato esse produto é o mais indicado para mim? Então, o investidor interagindo com esse profissional, ele consegue sentir se o profissional entende qual é o perfil dele, investidor, e está indicando aquele produto que vai ao encontro das necessidades daquele investidor. Isso é fundamental. Uma forma também de tentar pegar essa percepção de confiança são justamente as certificações, né? Por isso que muitos desses profissionais eles têm certificações obrigatórias. Você tem, por exemplo, para ser consultor CVM, você tem que ter o registro de consultor CVM. Eu queria aproveitar para justamente perguntar quais são essas certificações, o que é obrigatório, para quê, o que não é obrigatório, mas é bom ter. O que você pode compartilhar com os nossos telespectadores? Então vamos lá, essa pergunta é bem interessante, né? Então, basicamente, a CVM ela regulamenta da seguinte forma: você tem os escritórios de investimento com agentes autônomos e os agentes autônomos eles não podem fazer indicação de investimentos. Eles podem mostrar o produto, pura e simplesmente. A gente tem um produto assim, um produto assado. E aí caberia ao próprio investidor escolher qual é a sua carteira, quais são os produtos que vão compor a sua carteira, ou contratar o serviço de um consultor de investimentos para fazer isso. E aí, como você falou, é um consultor que é credenciado na CVM. Então vamos lá. Primeiro, para você ser agente autônomo e mostrar os produtos, estar afiliado a uma corretora e normalmente receber a comissão das corretoras que distribuem os produtos, você tem que fazer uma prova para ser credenciado como agente autônomo. Essa prova ela é aplicada pela Ancor. Então, você precisa passar na prova e, passando na prova, você pede o seu credenciamento como agente autônomo. Lembrando, esse agente autônomo, ele pode mostrar produtos, mas nunca fazer indicações de investimento.
Agora, existe uma carreira que está crescendo muito fortemente, principalmente nos grandes bancos, até um contra-ataque dos grandes bancos, que é o seguinte: eu, grande banco, não vou oferecer para você um agente autônomo, para você investidor. Eu vou oferecer para você um cara que é consultor de investimentos. Então ele vai olhar o seu perfil de risco e vai falar: você tem um perfil agressivo. Então, um pouco da sua carteira, 20%, 25%, pode ser em renda variável. Eu vou indicar para você os melhores ativos de renda variável que eu tenho disponíveis aqui na nossa instituição. Esse cidadão, esse profissional que está fazendo isso via banco, ele tem que ser um consultor de investimentos. Para você ser um consultor de investimentos, há algumas certificações que são viáveis, sendo que a de entrada, aquela que possibilita com mais facilidade que você se torne consultor de investimentos, é uma chamada CEA, Certificado Especialista de Investimentos da Anbima. Então, é uma prova com um grau de dificuldade razoável, você precisa se preparar para essa prova. Eu indico uns 2 meses de uma preparação bem feita. E você presta essa prova. Tendo prestado essa prova, você pede um credenciamento junto à CVM. Mas aí você pode ser um consultor de investimentos credenciado pela CVM e vinculado a uma instituição financeira. Não tem uma restrição quanto a isso. Perfeito. O que você não pode ser é agente autônomo e consultor de investimentos ao mesmo tempo. Então, se você é um funcionário, trabalha numa instituição financeira, como consultor de investimentos, muitas vezes, você pode estar lá credenciado à CVM como consultor de investimentos, sem problema. A gente estava falando na semana passada com a Viviane sobre a certificação CFP. Esse é um passo adiante também, não é isso? Exato. Também não é obrigatória, mas é uma outra forma de se certificar para o seu cliente como uma chancela, né, para o investidor, para o profissional do investimento. Né? E a CFP ela é bem interessante porque ela vai além do simplesmente planejamento de investimentos. Então o CFP vai abordar o conhecimento de direito sucessório, planejamento sucessório, vai abordar a parte de seguros e risco no que diz respeito a risco patrimonial, risco de fazer seguros de vida, seguros de automóveis e assim por diante. Então já é uma certificação que visa preparar aquele profissional para dar uma consultoria sobre planejamento financeiro, olhando até a parte de orçamento familiar, ativos familiares, se as pessoas estão endividadas, como reverter essa situação patrimonial. Então ele amplifica, ele pega tudo que tem na parte de investimentos e agrega essas outras nuances de planejamento financeiro patrimonial. E nesse espectro, onde fica o gestor de carteira? Porque tem também a figura de gestor de carteira pela CVM, né? Não é o gestor de fundo, mas ele pode fazer uma carteira administrada, ele pode fazer uma carteira personalizada para um grupo de clientes ou famílias. Né? Como fica esse profissional nesse contexto? Boa. Então, olha só, você tem o consultor de investimentos, que a gente acabou de falar, precisa ter o CEA. Agora, se você pretende trabalhar como um gestor de investimentos, e não precisa ser gestor de fundos, como você disse, ele pode montar uma carteira administrada e ele é contratado para gerir, como por exemplo um family office ou uma gestão patrimonial, fazer gestão do patrimônio de uma família. Muito bem. Também você precisa de uma licença da CVM, mas não é uma licença de consultor, você tem que se credenciar como gestor de investimentos. E para isso, existe uma certificação da Anbima que se chama CGA. Na verdade, são duas, CGA ou CGE. CGE é mais focada em produtos mais estruturados, então FIPs, né, fundos de private equity e assim por diante, FDICs. E o CGA é mais focado para os fundos de varejo, né? Mas qualquer um desses, tendo CGA ou tendo CGE, você consegue atuar como um gestor de carteiras credenciado na CVM. Uma prova bastante complexa, no sentido de você ter que ter conhecimento da indústria de investimentos e de como montar essas carteiras, correlacionando ativos, chegando a resultados adequados para o perfil do investidor que você está fazendo a gestão do patrimônio dele. E como se prepara para essas provas? Porque você comentou sobre, você começou a me deixar um pouquinho preocupado, que você já falou de 2 provas difíceis aí, né? Como é que você pode se preparar para essas provas? Onde buscar material, onde buscar conteúdo, o que estudar, quanto tempo estudar? O que você pode compartilhar com a gente sobre como se preparar para essas provas de certificação?
Você sabe que o professor gosta de assustar o aluno, né? Isso está no sangue, a gente não muda. Eu sei, meus alunos que o digam, né? Meus alunos... Ô, Felipe, se falar que é fácil, o cara não estuda. Exato, exato. Mas assim, cada prova tem as suas características, né? Essas duas que a gente falou por último, CFP e CGA, eu recomendo um tempo de estudo de 3 a 4 meses, né? Então é um tempo para se dedicar, o conteúdo da matéria é bastante vasto. E eu recomendo, principalmente para essas duas provas, fazer um curso preparatório, né? Um curso que... Porque o que acontece? Quando você vai fazer uma prova de certificação, isso envolve as provas internacionais, CFA, por exemplo, também. Você tem que conhecer finanças, tem que conhecer a parte de gestão de investimentos, mas não é suficiente, porque sempre tem o jeitão da prova. Então, as provas, elas têm a sua característica, ela tem o seu tipão, o seu jeito de ser. E aí são as escolas preparatórias que acabam mostrando as questões que normalmente, o tipo de questão que normalmente cai na prova. Então, se preparar para uma certificação é conhecer a matéria e treinar exaustivamente, fazer questões semelhantes às que você vai encontrar no dia. Porque você chega lá no dia, prova do CFP, por exemplo, é um domingo inteiro, 8 horas mais ou menos de prova. É pesado. E assim, a quantidade de conteúdo é grande o suficiente para você não ter como sentar na sua cadeira e ficar pensando, não acha nada. Você tem que chegar lá e já, putz, essa eu já vi assim, opa, aqui está um pouquinho diferente, mas eu sei, é assim. Então você tem que estar meio que com aquela malandragem da prova. Principalmente CFP e CGA, não dá para fugir disso, né? A certificação que a gente falou logo no comecinho, a gente falou de duas. A Ancor, que prepara para agente autônomo, e a CEA, que prepara para consultor de investimento. Um grau de dificuldade um pouco menor, ainda assim eu recomendo um curso preparatório que vai te dar subsídios para conhecer o estilão de prova que você vai encontrar. E não é só saber o conteúdo, você tem que saber fazer a prova. Exatamente. Agora, fugindo um pouquinho do... Só complementando, você tem ideia do nível de aprovação, do percentual de aprovação nessas provas? Não, excelente pergunta. Você vê que o convidado aqui é tão preparado que ele já faz a pergunta e a resposta. Eu não tinha pensado nisso. Qual o nível de aprovação? Você tem uma ideia. Do CFP costumava ser 20%. Na penúltima prova foi 3%. 3%? Houve uma mudança no estilo de prova. Tá Aí certo? pegou o pessoal. Pegou o pessoal, tudo bem. Mas não passa de 20% atualmente. Tá? Nas provas CEA e Ancor, você vai ter algo entre 30% e 5% de percentual de aprovação. Ou seja, muitos dos candidatos acabam indo fazer a prova achando que vão encontrar um determinado nível, mas o nível, a régua é bem acima. Por isso que a gente sempre recomenda que os profissionais façam o preparatório e entendam o que eles vão encontrar, não sejam pegos de surpresa. Então, o Marcelo comentou aqui no chat que o CFP são 3 minutos por questão, né? É aquele padrão vestibular mesmo, né? Você tem que estar... O Marcelo, você sabe que se engana, né? Porque o que vai acontecer? A gente pensa em 3 minutos por questão, mas como é desigual, às vezes você pega umas fáceis e você está resolvendo em menos de 3 minutos, em 30 segundos, você fala, pô, tô bem pra caramba. Só que chega uma questão que leva 10. Então a média é cabeça na geladeira e o pé no forno, já viu? Só tomar cuidado. Muito bem. E agora, pensando ali, para além das certificações, o que o profissional que quer se preparar para o mercado, quer ser um profissional melhor, pode buscar de outras fontes de conhecimento. Em quais outras fontes ele pode beber? Então, fazer uma pós faz sentido, um MBA faz sentido, no limite um mestrado faz... A gente tem que falar que faz sentido, né? A gente... Olha o conflito de interesse. Não, que a gente fez, se a gente fez o mestrado, ou seja, doutorado há muito mais tempo, né? Não tanto mais tempo que você é jovem, mas já há algum tempo. A careca não confirma muito. A gente tem que falar para o mercado que o mestrado também é uma boa fonte de conhecimento. Mas para o profissional que está buscando esse tipo de formação, está construindo essa carreira, em quais outras fontes ele pode beber? Putz, muito legal essa conversa. Eu acho assim, o profissional primeiro ele precisa identificar qual é o perfil dele. Eu sou um cara técnico ou eu sou um cara mais comercial? É lógico que não é preto e branco, né? Você tem tons de cinza aí no meio, né? Então você tem profissionais que são mais técnicos, mas também tem lá o seu lado mais comercial. E você tem aqueles profissionais que são bem comerciais, mas tem um lado técnico.
Agora o profissional precisa entender, né, para onde vai a carreira dele. Se a carreira dele vai para um lado mais comercial, ele precisa buscar qualificação para entender o seu cliente. Né? E, por exemplo, você faz tem alguns MBAs que preparam muito bem os investidores. O MBA Banking, que a gente tem lá na FIA mesmo, que é um MBA muito voltado, menos técnico, mas mais focado e mais voltado para o profissional que queira compreender a indústria, a gama de produtos, o que tem disponível, e ao mesmo tempo que ele entenda o seu cliente e consiga fazer esse casamento muito bem feito. E entender uma coisa, para esses profissionais mais comerciais, mais ligados ao relacionamento com as pessoas, o consumidor, o cliente, ele não quer só produto, ele quer relacionamento. Então muitas vezes a gente peca, né, nos mais diversos aspectos da nossa vida, porque às vezes a gente está tão focado no produto, no resultado, e a gente deixa de comunicar ao cliente o que está acontecendo e o que vai acontecer, para dar uma tranquilidade a ele, que ele está em boas mãos, para dar transparência e ele se sentir bem atendido. Então, para aquelas pessoas que estão caminhando para um lado mais relacional, mais comercial, é fundamental que elas desenvolvam essa capacidade de relacionamento, de entender o cliente, e em finanças comportamentais, entender o que passa na cabeça, até pelo lado da ciência, o que passa na cabeça do cliente. Esse lado de finanças comportamentais tem mostrado para a gente que é legal, a gente estuda modelo de Markowitz, não sei o que, papapá, que parte da premissa que o investidor é racional e analisa risco e retorno, porque comportamentais não diz que ele não é racional. E analisa um tipo específico de risco, que é a oscilação de preço. Exato, que é o desvio padrão lá, mas e outra, que analisa, que pega a carteira e analisa, esse investimento foi ruim, esse foi bom, mas tá bom, porque eu estou bem diversificado, a correlação. Que correlação? O investidor não está olhando isso. Então o que acontece? Um bom profissional de mercado financeiro que lida com os seus clientes, que está mais na área comercial, saca isso muito rapidamente. Você tem um momento de tensão, já pega os seus clientes principais, já liga para o cara, nós estamos monitorando. Quer dizer, tem essa proatividade, mas desenvolveu isso tendo a técnica, conhecendo o mercado, mas tendo essa sensibilidade de falar, opa, a galera vai começar a pular, vai estar todo mundo preocupado. Então o que eu preciso fazer? Eu já vou conversar lá com o cliente. Então esse é o cara mais comportamento, mais relacional. Tem o cara que é mais técnico. O cara que é mais técnico não tem para onde fugir. Ele precisa ter um bom raciocínio analítico. Normalmente os caras já são técnicos, já vêm com um bom raciocínio analítico, quando se formam em boas universidades e tal. Mas ele precisa ter uma bagagem de análise de dados. Então precisa aprender Python, precisa aprender R, precisa aprender a analisar estatisticamente os mercados, isso é fundamental. Então esse é um ponto que eu reputo como essencial para o profissional do mercado financeiro mais técnico, né? E entender os movimentos macro de mercado. Então ter aquele conhecimento de macroeconomia, ter aquele conhecimento do que está acontecendo nas classes de ativos. O pessoal que vem de economia, que fez economia, vai ter mais facilidade. Isso exclui administrador, engenheiro, matemático? Não. Não, hoje a gente tem à disposição pós-graduações com esse foco que vão preparar o aluno para isso. E falando pós-graduação e preparação para certificação, são bichos totalmente diferentes. Se preparar para a certificação, você aprende o conceito e aprende a fazer prova usando HP no máximo. Na pós-graduação, no MBA, você vai modelar no Excel, você vai com calma montar uma carteira que vai ser apresentada para o cliente. Então trabalha outras habilidades, sem dúvida. Nesse ponto do risco, o Marcelo também trouxe uma pergunta aqui que é bem interessante. Os fundos não têm garantia pelo FGC. Então, sabendo disso, você precisa ter aquela pulguinha a mais atrás da orelha de o que é um gestor bem conceituado, quem é um agente bem conceituado que vai intermediar isso, uma corretora segura que não vai eventualmente fazer uma transferência de conta e ordem. E aí ele pergunta se todos os players desse mercado, né, todas as corretoras, todos os agentes autônomos e todas as gestoras têm a mesma confiabilidade. Mas vou pedir para você responder essa pergunta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Nós vamos agora para um pequeno break e daqui a pouco o segundo bloco do Você com Dinheiro. Até lá!
BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. bybit.com. Olá, eu sou Giovana Oliveira e eu quero convidar a você que está assistindo a programação da BMC News para conferir o Papo de Dinheiro desta quinta-feira. Eu estou aqui com o Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira, e nós batemos um papo muito legal sobre educação financeira no Brasil, finanças e sobre planejamento. Então, espero você nesse episódio. Até lá! O maior evento de investimentos da América Latina. Olá pessoal, estamos de volta com mais um bloco do Você com o Dinheiro de hoje, com a participação do Felipe Garran, PhD em Finanças, professor de Finanças pela FIA, pelo Mundo Financeiro, um vasto currículo. A gente tem que começar a pedir para a produção da BMC News, deixa um QR Code com o currículo dos convidados, que é muito grande. Logo antes do intervalo, eu tinha comentado a pergunta do Marcelo Pereira, né, sobre como mensurar a segurança nesse mercado. Agora, antigamente você tinha conta num banco, deixava na poupança, você tinha que ter certeza que seu banco não ia quebrar, né? O Bamerindo está aí para mostrar que isso não era tão simples, né? Mas, dentro do possível, a tarefa era, se não fácil, era mais simples. Você tinha que olhar uma instituição. E hoje, como é que você faz para saber se um gestor é confiável, a agente é confiável, o consultor é confiável, a corretora é confiável? Quais os impactos? Eu comprei um fundo por uma corretora e a corretora quebra. Isso tem algum impacto para mim? O que eu tenho que me preocupar? E dentre as coisas que eu tenho que me preocupar, como eu avalio o meu risco? Essa é uma pergunta bem interessante. Acho que na pergunta original ele tinha perguntado se tudo era igual, se todas eram iguais. Sempre que me perguntam isso, eu falo, corto o meu braço antes de dizer que todas são iguais. Mas, sem dúvida, alguns cuidados sempre devem ser tomados, né? Então, a gente tem essas grandes corretoras, essas grandes instituições, de um modo geral, você consegue avaliar a saúde financeira delas por meio de demonstrações, enfim, tudo que a gente tem aí na mídia. Então, não há grandes problemas em relação a isso. De qualquer forma, eu sou muito conservador, não somente com os meus investimentos, mas com os meus clientes. Eu sempre digo, a gente nunca deixa, por exemplo, o dinheiro dormindo em conta de corretora, né? Porque o que acontece? Quando você está com os recursos na conta da corretora, você tem um risco daquela corretora. Volto a dizer, nas grandes corretoras, dificilmente esse é um risco tangível, grande o suficiente, material o suficiente. Entretanto, sempre vale a pena você investir nos ativos de emissão dessa corretora e de outras corretoras, né? Desse banco e outros bancos e assim por diante. O Fundo Garantidor de Crédito, ele garante R$250 mil por CPF. Então isso já é uma proteção muito interessante. A gente no mercado gosta muito de trabalhar com renda fixa bancária, por exemplo, porque você consegue uma boa diversificação com proteção até R$250 mil para cada um daqueles ativos. Então isso se resolve bem aí. Mas o Marcelo tocou num ponto interessante, falou dos fundos de investimento. Os fundos de investimento não têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Então, sempre é muito importante para o profissional do mercado que faz a indicação desses ativos para o investidor,
conhecer a reputação do fundo, conhecer como é feita a gestão, principalmente daqueles ativos de maior risco, fundo de ações, fundos multimercados, fundos alavancados. A gente andou tendo histórias aí de fundos que quebraram, né, fundos alavancados, e até que chamaram os investidores para aportar recursos, que tiveram uma quebra maior que o seu patrimônio líquido. Então, esses fundos de risco maior, é muito importante conhecer a reputação do gestor e o histórico também. Quando eu digo histórico, a gente entra numa área mais quantitativa. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Diga. Quantos profissionais do mercado financeiro usam alfa de Jensen para indicar os melhores fundos de ações da sua carteira, da sua prateleira? Eu pergunto para os meus alunos, porque os meus alunos são do mercado. E eu sei lá, eu acho que de cada 20, se tanto, usa alfa de Jensen. E o alfa de Jensen era uma excelente métrica para você ver qual gestor de fundo de ações que entrega um resultado acima do mercado ajustado pelo risco. Entretanto, você não vê isso difundido no mercado. E aí me fala, mas é porque o passado não garante o futuro. Mas espera aí, um passado ruim quase sempre garante um futuro ruim, tá certo? Então aí a gente fazendo essa brincadeira, mas a gente volta naquela métrica, né? Então, naquele assunto, quem mexe com a indústria de investimentos precisa ter conhecimento das métricas e precisa ser objetivo nas suas recomendações. Recomendo esse fundo porque entregou um bom resultado nos últimos não sei quantos anos, porque o profissional que faz a gestão, a equipe que faz gestão tem uma capacidade interessante e tal, enfim. Não pode ser. Isso aqui eu acho que é legal. Muita gente a gente vê que faz. Eu já fui gestor de fundo, vou falar qual, obviamente, mas que aí a gente estava discutindo de um determinado fundo, muito arriscado, de mercado, um fundo de ações. Eu falei, poxa, esse fundo tem um retorno bom, mas não gera alfa. O alfa dele é negativo. Porque ele basicamente tem performance em cima do risco que ele impõe. O gestor falou, não, ele bate o CDI, gera alfa sim. Cara, acho que assim fica um pouquinho difícil de tomar a decisão. Agora, fazer uma outra pergunta. Com tudo isso que a gente passou aqui, né? O cliente hoje, ele vai demandar um perfil de profissional diferente também, né? O que cada perfil de cliente exige, quando o cliente vai pensar em... quando para um cliente está tudo bem ficar só com o agente autônomo, por exemplo, quando ele deve buscar um consultor de investimentos. Aí você já comentou um pouquinho, né, que o consultor pode dar as recomendações que o agente autônomo não poderia, ele só pode dar a paleta de opções, né? E quando buscar ali um planejador financeiro, como o cliente pode tomar essa decisão, sentir onde está a necessidade, e qual que é esse corte para o cliente e como ele vai buscar ali no mercado, ao contrário, né? Como cada um desses profissionais que mira o perfil do cliente, poxa, eu conheci o cliente, eu tenho aqui minha família, quero fazer a gestão do wealth. Ok. Primeiro, ele precisa. Segundo, o que eu preciso oferecer e como eu preciso me preparar para atender esse segmento? Legal, muito bom. Eu vou te dar o seguinte exemplo. Eu tenho alguns amigos que eles gostam de montar móveis. Quando eles compram uma coisa, compra lá o móvel desmontado, aí ele monta, se diverte, fica bem feito o negócio. Cara, tem jeito para coisa. Me põe para fazer isso. Eu vou comprar um negócio, eu vou comprar uma mesa. Ela vai chegar na caixa desmontada, vai ficar lá durante 6 meses e depois de algum tempo eu vou montar ela com 3 pés, manquitolando. Por quê? Primeiro, porque eu não tenho habilidade para isso. Segundo, porque eu não gosto dessa porcaria. Então o que eu faço? Eu compro a mesa e já contrato o serviço, vem alguém e monta bonitinho que eu vou conseguir utilizar da forma adequada. O mercado de investimentos, ele é semelhante. Então você vai ter pessoas que têm um interesse em aprender a respeito do mercado de investimentos. Para essas pessoas, eu recomendo que a pessoa vá se qualificando aos poucos, começa investindo em produtos mais simples, como um CDB, uma LCI, uma LCA, um fundo de investimento de baixo risco. E com o tempo a pessoa vai adquirindo o conhecimento, conversa com o agente autônomo, que não vai poder montar carteira, mas fala de um produto, fala de outro. Então, para esse tipo de investidor, funciona legal e crescendo no conhecimento dos produtos e da montagem de carteira.
Mas vai ter profissionais muito bem-sucedidos, né? A gente vê, profissionais são médicos, profissionais que têm carreiras muito bem estabelecidas, mas que não querem investir o seu tempo aprendendo sobre investimentos. Esses profissionais, que já têm inclusive uma renda bem interessante, devem contratar um consultor. E aí eu recomendo que contrate um consultor de investimentos ou um gestor de carteira de investimentos que não tem aquele interesse em receber comissões e oferecer produtos com comissões, mas ele vai ter o interesse de entregar a maior rentabilidade para você investidor e com isso multiplicar o seu patrimônio. Isso faz muita diferença na acumulação de patrimônio. Então, para aqueles profissionais que não têm interesse, para aqueles investidores que não têm interesse em se aprofundar no conhecimento, vale muito a pena ter um consultor. E falando um pouquinho mais lá em cima, né? Aquelas famílias que têm um capital interessante, né? Que tem mais de R$1 milhão, por exemplo, em investimentos, vale muito a pena ter uma gestão de carteira administrada, porque essa gestão, ela geralmente é expandida, então você tem um planejador financeiro que vai falar sobre sucessão, vai garantir, por exemplo, que uma família tenha alguma coisa em VGBL, porque se o provedor da família vier a faltar, o que vai acontecer, você já tem a passagem dos recursos sem entrar em inventário. E é engraçado, a gente já viu umas situações de famílias que o provedor, que era quem tinha o patrimônio no seu nome, veio a faltar e a família ficou desamparada enquanto o inventário não se desenrolava. Olha que coisa, né? Então, planejadores financeiros, consultores de investimento vão ter a capacidade de maximizar esse retorno e pensar na logística das coisas para funcionar como deve. Agora, a gente vê, especialmente nos papers, na academia, né, existe uma tendência global de caminhar os produtos financeiros cada vez mais na direção de uma gestão passiva. Né? Você pega hoje um dos principais acionistas da Apple é a Vanguard, que é uma gestora de fundos passivos. Ela só está comprando índice e na mão de quem vai ficar a gestão dessa empresa. Né? Aí vale um programa inteiro só para isso. Mas existe esse caminhar da indústria no mundo para uma gestão passiva e, no limite, para a gestão a partir de viés tecnológicos. A gente estava conversando com o James e ele comentou assim, existe uma máquina para o futuro aqui no Brasil. Você consegue ir lá em Nova York e ver como está lá. Então, você já sabe como está daqui uns 3 ou 4 anos aqui. Né? E aí você começa a ver lá com os fundos Smart Beta, aplicação de tecnologia para a criação dessas carteiras personalizadas. Né? Dentro de um mercado que está caminhando cada vez mais para essa tecnologia, qual a função do profissional de mercado financeiro? Então, olha só, alguns estudos mostram que se você estiver na classe de ativo adequada em determinado momento, nem é tão importante em qual ativo você está, mas é naquela classe, porque aquela classe, de um modo geral, pelos equilíbrios e reequilíbrios macroeconômicos, é o mais relevante na entrega de retornos ajustados pelo risco. Então esse ponto é muito importante, né? À medida que você tem sistemas que fazem o balanceamento dessas classes de uma forma computadorizada, toda a história do passive investing vai crescer fortemente, né? E aí eu volto num ponto sobre o qual a gente já conversou. O profissional precisa entender a relação entre as classes de investimento e as relações macroeconômicas. Porque cada dia mais a gente percebe que com a integração dos mercados, o que acontece globalmente afeta muito fortemente os mercados locais e as classes de ativos. Então o investidor precisa conhecer fortemente os produtos que ele tem à disposição, profissional mais ainda, porque ele está atendendo aquele investidor, e cada dia mais você vai ter o desenvolvimento de produtos prontos. Você vê a indústria de ETF, demorou a indústria de ETFs para crescer aqui no Brasil, mas agora está ganhando corpo e a tendência é que comece a crescer muito fortemente do ponto de vista de patrimônio. Porque é raro você achar investidores que entregam alfa sistematicamente, ou seja, que entregam um retorno maior que a média. Então a média vai ser boa desde que eu esteja bem diversificado. Bem diversificado, o meu risco vai ser menor
E o que vai acontecer é que ao longo do tempo eu vou ter investimentos que crescem do ponto de vista de patrimônio com baixa oscilação. Então acho que o ponto principal, né, respondendo a sua pergunta, é que o investidor conheça as diferentes classes e as interações entre os mercados globais. Ao conhecer isso, tendo conhecimento também de programação, né, de como esses ativos eles interagem entre si estatisticamente, ele vai estar bem calçado para isso. Você pode usar esse movimento de caminhar para o passivo a seu favor, usando esses conhecimentos de programação e a sua proximidade com o cliente para construir essa ponte em conjunto com o cliente, ao invés de deixá-lo lá no vale. E aí não pensando mais em achar o produto um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, mas nessa adequação, né? Falando de novo em finanças comportamentais, né? Essa adequação ao perfil de utilidade do próprio cliente. Exatamente. Muito bacana. E informação vale ouro, né? Porque, assim, a gente vê... Eu estava conversando outro dia com um amigo meu que não é do mercado financeiro, mas ele dizia, puxa, eu estava querendo abrir uma conta nos Estados Unidos, você não sabe o trabalho, e ele estava louco da vida, porque nos dias de hoje, a pessoa que atende ele, né, não atendeu adequadamente, ele não conseguia abrir. Hoje você pega corretoras como a Avenue, enfim, a própria XP, hoje BTG, você consegue com alguma facilidade abrir uma conta nos Estados Unidos. Mas ele não estava bem assessorado. Então, você vê, um profissional que tem conhecimento de como funcionam esses ativos globalmente e dá o caminho das pedras, ele já ganhou, sei lá, 70% do relacionamento com esse cliente. Bem, pessoal, estamos hoje com o Felipe Garran, professor da FIA, CEO e fundador do Mundo Financeiro, batendo um papo sobre como se preparar para essa carreira no mercado financeiro. Deixa a sua pergunta no chat, deixa o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida. Se você está querendo entrar no mercado e quer saber como se preparar, deixa ali sua dúvida no chat. Se você é um cliente, potencial cliente, e quer saber como selecionar o profissional, deixa ali também sua pergunta, seu comentário no chat. E não se esqueça, naturalmente, de deixar o seu like. Deixe para quem está assistindo no canal do YouTube ao vivo, não deixe de marcar ali o seu joinha. Isso ajuda bastante a gente, ajuda a promover o trabalho que está sendo feito aqui na BMC News. E agora nós vamos para mais um pequeno intervalo, vamos para o break e já a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. Olá, eu sou Giovana Oliveira e eu quero convidar a você que está assistindo a programação da BMC News para conferir o Papo de Dinheiro desta quinta-feira. Eu estou aqui com o Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira, e nós batemos um papo muito legal sobre educação financeira no Brasil, finanças e sobre planejamento. Então, espero você nesse episódio. Até lá! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um bloco do Você com Dinheiro, hoje batendo um papo com o Felipe Garran sobre os profissionais do mercado financeiro e como se preparar para ser e escolher um bom profissional. Pessoal, temos aqui o comentário, eu estava comentando aqui fora do ar, inclusive, com o professor Felipe Garran, que o Rafael Morelli trouxe aqui que ele quer mesmo ser sócio da corretora. Essa sim dá dinheiro. A gente estava conversando aqui, a vida de corretora também não é muito fácil não, né, professor? Não tá fácil não.
Acho que dá para contar nos dedos uma corretora seja suficientemente grande e dê lucro. Dá para contar nos dedos ou nas letras de um alfabeto. Mas vamos lá. Para começar a trabalhar no mercado financeiro, o que é mais adequado? Você começa como CEA direto ou começa como AI? Ou você tem que... as duas coisas vão ser uma bifurcação de largada. Então, começou AI, vai morrer AI. Começou CEA, vai morrer CEA. Então, deixa eu aproveitar então para falar de outras duas certificações que vêm antes da CEA. Tá? Então, a CEA é a primeira certificação para o consultor de investimentos. Mas quem quer ingressar na carreira bancária, né, se você pretende trabalhar em banco, você normalmente tem uma certificação de entrada que se chama CPA 10, que essa é bastante tranquila, tem até um material de estudo que no próprio site da Ambima, e você consegue baixar esse material, né? Quem gosta da matéria, quem teve facilidade de estudar, consegue estudar e fazer a prova e passar na prova. E você tem uma outra que se chama CPA 20, aí sim um pouco mais estruturada, aí também recomendaria um curso. Então, normalmente, o profissional que entra numa instituição financeira faz ou CPA 10 ou CPA 20 como primeira certificação, entra nessa instituição e aí depois que vai acabar buscando o CEA. Então, digamos que o CEA é um tiro assim de espingarda, né? Meio fortão para logo começar com ele. Então, geralmente o pessoal vai começar com CPA 10 e CPA 20. Agora, fazer o AI, né, que é agente autônomo de investimentos, aí é um pouco além a decisão, porque você vai ter que decidir se você quer trabalhar numa instituição financeira, num banco, mais voltado a ser CLT, funcionário, colaborador daquele banco, né, que o modelo de trabalho geralmente é diferente, ou se você quer ser um agente autônomo de investimentos, no qual você é um profissional independente, filiado àquele escritório, vai ter uma remuneração fixa normalmente menor, mas no variável você pode ganhar mais. Então, há prós e contras, a gente poderia talvez fazer um outro programa um dia discutindo os dois lados da moeda, mas escolher pelo curso e, portanto, pela certificação de agente autônomo de investimento, depende se você resolveu trabalhar num escritório de investimentos, sem ser CLT e, portanto, vinculado a uma corretora. Muito bem. Mas, em linhas gerais, para quem está começando, você comentou sobre o profissional como diria um maestro, quem gosta de futebol, ontem o jogo foi do Flamengo, mas eu vou falar do Fluminense hoje, é o Ganso ali jogando, né? O cara que recebe a bola e cadencia. Então, o profissional vem ganhando essa posição de entender o cliente e fazer a ponte entre as necessidades dele. Então, para quem está começando, quem está nos assistindo, eventualmente é mais jovem, está ingressando na carreira agora, quais dicas você poderia deixar para esse profissional que quer ingressar no mercado financeiro? Então, principalmente, leia os clássicos, né? Então, se qualifique de verdade, né? Acho que isso é importante. Então, conhecer, por exemplo, a estratégia de investimento de Warren Buffett, entender a análise fundamentalista de ações, entender os mercados, buscando, né, realmente na fonte, né, quais são aqueles profissionais mais bem-sucedidos nos últimos anos e o que eles utilizam, né? Ray Dalio, você tem vários clássicos muito interessantes. Depois vale a pena aí, quem quiser depois me mandar lá pelo Instagram, Garran Investidor, eu mando uma lista de clássicos que eu recomendo que qualquer profissional de mercado financeiro, de investimentos, leia. Não é muita coisa não, aí é uns 45, não, brincadeira, são uns 7 livros aí, mas dá para ler devagarinho. Quantas páginas tem cada um, professor? Tem de tudo, tem curto, tem longo, mas dá para ler devagarinho, né? Então acho que é um ponto importante, porque isso vai alimentando o seu conhecimento e o seu conteúdo. E você tem profissionais hoje que fazem YouTube, né, que são influenciadores, que têm um conhecimento muito interessante. Então tá ligado nisso, né? Cada um vai gostar mais de um estilo de um profissional de outro, mas você tem que estar conversando e ouvindo pessoas que estão no mercado e estão fazendo isso no dia a dia. Porque você se empolga ouvindo aquele assunto, você questiona, você participa. E isso, né, Felipe, é muito legal, porque na época que a gente fez graduação, por exemplo, quando a gente entrou no mercado de trabalho, não tinha nada disso. A gente ia que nem uns estagiários lá,
uns trainee, ficava fazendo as perguntas mais idiotas possíveis, tomava umas pancadas dos mais velhos, mas aprendia pra caramba. Isso pode ser feito ainda, a gente se faz isso ainda, mas você tem o acesso à informação de um jeito que não se tinha. Então aproveitem, né? Hoje, o cara que está determinado, né? A menina que está determinada a ser uma profissional de sucesso, já se inscreve nesses canais, lê os clássicos de investimentos, principalmente os mais recentes, e olha, vai nadar de braçada. A gente aqui na biblioteca, né, ficava a biblioteca da Fé, existe, né? pequenininha, até você achar o livro, você perdia a metade da tarde para você achar o livro, aqui dirá sentar para lê-lo, né? E você ainda corria o risco de ler o livro que não era tão bom assim, né? Esse acesso ao conhecimento, mais do que acesso ao conteúdo, acesso a alguém que te ajude a pilotar, saber qual conteúdo pegar, é muito bom e melhorou muito nos últimos anos. E se assim um profissional já um pouco mais avançado na carreira, ali eu, por exemplo, sou professor, né? Se um dia quiser trabalhar também, né? Eu quero ir para o mercado financeiro, estou no meio da minha carreira já, dá para fazer essa guinada ou é um mercado ainda muito fechado para quem já começa dentro desse mercado? Sua pergunta é muito interessante porque andou mudando muito recentemente, né? Então eu conversava aí com duas grandes bancos corretoras nas últimas semanas, e eles têm buscado profissionais com um viés técnico-acadêmico mais forte do que se buscava anteriormente. Então, profissionais que tenham mestrado, profissionais que tenham doutorado, profissionais que queiram trazer essa bagagem de pesquisa, essa capacidade de transmitir conhecimento, porque uma dor que existe dentro das instituições são profissionais com um bom entendimento do mercado, mas que têm essa capacidade de educar, de treinar os seus colaboradores. Então a gente percebe que para os profissionais mais experientes, cada dia mais, você tem excelentes oportunidades também nas grandes instituições. E aí a minha grande recomendação é fazer uma abordagem direta ao pessoal que lida com isso. Pega lá o LinkedIn, conversa com uma pessoa, uma grande instituição, você vai ver que você vai ter um tratamento muito diferenciado em relação ao que acontecia em outras épocas. Muito bem. Hoje no Você com o Dinheiro nós falamos com Felipe Garran, professor da FIA, PhD em Finanças, CEO e fundador da Mundo Financeiro. Tivemos um papo muito agradável aqui sobre como começar e entender a carreira no mercado financeiro. E nós ficamos por aqui com com mais um episódio de Você com Dinheiro nesta semana. Nós voltamos na segunda, acredito com a companhia aqui do meu colega de bancada, o Rafael Pasquarelli, com mais Você com Dinheiro e trazendo mais temas sobre o mundo de investimentos e os fundos de maneira geral. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de mandar lá o seu like, o seu joinha para quem está nos assistindo pelo YouTube. E mais uma vez, professor Felipe Garran, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço e sempre à disposição para conversar sobre esses assuntos que eu gosto demais. Até lá. Até já, pessoal. Fique agora com... BMC News. Informação que gera valor.